Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Dr. Benigno Novo, advogado, mestre, doutor em Direito Internacional. E dando continuidade à série Licitações e Contratos Administrativos, o vídeo de hoje vai tratar dos contratos administrativos. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, dando continuidade à série Licitações e Contratos Administrativos, o terceiro vídeo de hoje nós vamos tratar dos contratos administrativos. Primeiro, conceito e as características dos contratos administrativos. Contrato administrativo ou contrato público é o instrumento dado à administração pública para dirigir-se e atuar perante seus administrados, sempre que necessite adquirir bens ou serviços dos particulares. Contrato é o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar obrigações recíprocas entre os contratantes. Assim como o particular, o poder público celebra contratos no intuito de alcançar objetivos de interesse público. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 21, vincula as contratações realizadas pela administração ao processo licitatório, que a gente já tratou em outro vídeo sobre licitações, salvo em casos específicos previstos na legislação vigente. Dessa forma, as contratações do ente público são regidas pela Lei 8.663, de 93, de 21 de julho de 1993, também conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e as suas alterações através das leis 8.883 de 94, 9.032 de 95, 9.648 de 1998 e 9.854 de 1999. A principal decorrência da Constituição e da lei é que todas as compras devem ser antecedidas de um processo licitatório, existindo verdadeiro dever de licitar. Por exceção às modalidades ditas de contratação direta, chamadas de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Os contratos celebrados pelo ente administrativo dividem-se em contratos administrativos e contratos civis ou privados, né? No primeiro, que são os contratos administrativos, ocorre a supremacia da administração sobre o particular, uma vez que se busca a concretização de um interesse público, enquanto no segundo a administração encontra-se análoga ao particular. O contrato civil ou privado da administração caracteriza-se por ser um acordo de vontade entre um particular e a administração que se submetem ao regime jurídico de direito privado, uma vez que o ente administrativo se encontra em condições análogas ao particular, ou seja, aplicam-se a esses contratos o disposto no Código Civil. Contudo, segundo José dos Santos Carvalho Filho, essa forma de contrato está praticamente extinta, uma vez que a Lei 8.666 de 93 enquadrou todos os tipos de contratos da administração em seu regime. O contrato administrativo caracteriza-se por ser um contrato de vontades entre um particular objetivando lucro e a administração que se submetem ao regime jurídico de direito público, instruído por princípios publicísticos, contendo cláusulas exorbitantes e derrogatórias do direito comum. São cláusulas exorbitantes: alteração unilateral, a rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de penalidades, anulação, retomada do objeto, restrições ao uso do princípio do exception non adimplentium contractus, exceção do contrato não cumprido. Os contratos administrativos de que trata a Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 1993, regulam-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definem
os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vincula. A Lei de Licitações e Contratos prevê os casos em que a administração pode realizar a contratação direta por meio das dispensas e inexigibilidade de licitações. Para a instauração das dispensas ou inexigibilidades, além dos preenchimentos dos requisitos legais, faz-se necessário a realização de procedimentos tais como parecer jurídico da assessoria jurídica da administração, a justificativa da compra, a reserva orçamentária, dentre outros. Então, aí foi o capítulo 1º. O capítulo 2º, modalidades. Os contratos administrativos são dispositivos legais e padronizados pela Lei 8666 de 93, que regulamenta a contratação do poder público com o particular ou um órgão da administração, em virtude de atender a necessidade de interesses públicos, como bem descreve o artigo 54. Vejamos. Os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelos seus preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Segundo de Pietro, 2001, página 251, citado por Pera, 2011, página 80, ajustes que a administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direitos públicos. São espécies de contratos administrativos: contrato de obra pública, ajuste contratual que tem por objeto uma construção, uma reforma ou uma ampliação de um imóvel destinado ao público ou ao serviço público. Essa modalidade admite duas espécies de regimes de execução: a empreitada e a tarefa. O contrato de serviço, ajuste que tem por objeto uma atividade prestada à administração para atendimento de suas necessidades ou de seus administrados. Existem os serviços comuns, os trabalhos artísticos e os técnico-profissionais. Incluem-se nessa categoria os contratos de manutenção, transporte, comunicação, entre outros. O contrato de fornecimento, ajuste pelo qual a administração adquire bens e coisas móveis necessários à manutenção de seus serviços e realização de obras. O contrato de concessão, ajustes onde a administração, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município concede a terceiros a realização de determinadas atividades. Essa espécie divide-se em 3 modalidades: concessão de serviço público, concessão de obra pública e concessão de uso de bem público para que o explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais. São exemplos de serviços públicos passíveis de concessão: os serviços de telecomunicações, saneamento, energia elétrica, entre outros. O contrato de gerenciamento consiste na espécie em que o contratante comete ao gerenciador a condução de um empreendimento, reservando para si a competência decisória final e responsabilizando-se pelos encargos financeiros. É celebrado pelo poder público com órgãos e entidades da administração direta, indireta, entidades privadas qualificadas como organizações sociais, OS, para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar metas de desempenho na consecução de seus objetivos. O contrato de gestão designa algumas espécies de acordos celebrados entre a administração direta e entidades da administração indireta, assim também com entidades privadas que atuam de forma paralela com o Estado e com os dirigentes de órgãos da própria administração direta. O contrato de permissão, conceitualmente definido pela Lei nº 8.987 de 95, destaca-se pelos atributos da unilateralidade, discricionariedade e precariedade. Destaca-se por oportuno a previsão do artigo 2º, inciso 4º, permissão de serviço público, a delegação a título precário, mediante licitação,
da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. De convênios, o contrato de convênios e consórcio público. Os convênios administrativos são pactos celebrados por entidades públicas de diversas esferas do poder público, podendo haver a participação de entidades privadas para o alcance dos objetivos comuns. De acordo com a doutrina de Eli Lopes Meireles, convênio é o acordo, mas não é contrato. No contrato, as partes têm interesses diversos e opostos. No convênio, os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Por essa razão, no convênio, a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo haver apenas diversificação na cooperação de cada um, segundo suas possibilidades para a consecução do objetivo comum desejado por todos. Insta salientar que a Lei 8.663 de 93, Lei das Licitações, estabelece no seu artigo 116 que se aplicam no que couber as suas regras para a celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública. Por sua vez, os consórcios, nos dizeres deste mesmo doutrinador, são acordos firmados entre entidades estatais, autárquicas, fundacionais ou paraestatais, sempre da mesma espécie, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. Esta é a única diferença entre as duas modalidades. Enquanto o convênio pode ser ajustado por entidades diferentes, consórcio será sempre por diferentes entes, aplicando a esta modalidade as mesmas regras aplicáveis aos convênios. Termo de parceria, o contrato de termo de parceria, instrumento a ser firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social OS, com vistas à formação de parceria entre as partes para o fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º da Lei 9.637 de 1998. Modalidades de contratos administrativos. Primeiro, contrato de obra pública. Trata-se do ajuste levado a efeito pela administração pública com particular, que tem por objeto a construção, reforma, ampliação de certa obra pública. Tais contratos podem ser realizados com profissionais ou empresas de engenharia registrados no CREA pela empreitada, atribuindo-se ao particular a execução da obra mediante remuneração previamente ajustada. Pela tarefa, outorga-se ao particular contratante a execução de pequenas obras ou parte de obra maior, mediante remuneração por preço certo, global ou unitário. Contrato de serviço. Trata-se de acordo celebrado pela administração pública com certo particular. São serviços de demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, manutenção, transporte, etc. Não podemos confundir contrato de serviço com contrato de concessão de serviço. No contrato de serviço, a administração recebe o serviço. Já na concessão, presta o serviço ao administrado por intermédio de outrem. 3. Contrato de fornecimento. É o acordo através do qual a administração pública adquire por compra coisas móveis de certo particular, com quem celebra o ajuste. Tais bens destinam-se à realização de obras e manutenção de serviços públicos. Exemplos: materiais de consumo, produtos industrializados, gêneros alimentícios, etc. Contrato de gestão. É o ajuste celebrado pelo poder público com órgão ou entidade da administração direta e indireta a entidades privadas qualificadas como ONGs. 5. Contrato de concessão. Trata-se de ajuste oneroso ou gratuito, efetivado sob condição pela administração pública, chamada concedente, com certo particular, o concessionário, visando transferir o uso de determinado bem público. É contrato precedido de autorização legislativa. Após concluída a licitação ou os procedimentos de dispensa ou inexigibilidade, a administração adotará as providências para a celebração do respectivo contrato. Carta, contrato ou entrega da nota de empenho da despesa mediante recibo ou da ordem de execução do serviço ou da autorização de compra
ou de documento equivalente. No contrato devem estar estabelecidas com clareza e precisão as cláusulas com os direitos, obrigações e responsabilidade da administração e do particular. É comum em muitos editais de licitações acompanhar em anexo minuta do contrato a ser celebrado. Então, por aqui a gente finaliza o terceiro vídeo da série Licitações e Contratos Administrativos, onde a gente tratou dos contratos administrativos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo da série Licitações e Contratos Administrativos. Estamos produzindo mais um vídeo para encerrar essa série. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. É importante os seus comentários sobre os vídeos, sobre as séries. Contamos com a sua participação. Então, muito obrigado